Deus continua abençoando você, irmão, irmã, abençoando seu casamento, abençoando sua família, que tudo vive ao redor de Jesus Cristo, participando da rica graça dele, que as enfermidades não entram no seu lar, que a morte, as decepções, a depressão, nada dessas doenças chega ao teu lar e traz tristeza às suas famílias. E o meu desejo em Jesus Cristo é que vocês vivam bem e que o mal sempre esteja longe, mas que a graça do Senhor aproxima de cada um de vocês. Obrigado por vocês ser cristão. Obrigado por vocês reconhecer Jesus como Salvador. Obrigado por vocês terem entregado as suas vidas na mão dele, reconhecendo que ele é o único que pode dominar, controlar, pilotar a nossa vida. Obrigado por você aceitar o irmão Branham como profeta que prepara a segunda vinda de Jesus Cristo, como João preparou a primeira. Isso aí não é para quem quer, nem para quem corre. Isso aí é para quem Deus usa de misericórdia, e Deus tem usado com você. E Deus tem usado comigo. Esse é um dos sinais. Se alguém perguntar para você qual é o sinal que você dá que você é um eleito, a resposta é essa. É que Deus mandou um profeta e eu aceitei. Porque aceitar profeta não é para qualquer um. Aceitar profeta é uma das coisas da Bíblia mais difíceis que tem. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vós debaixo das minhas asas, como a galinha une os seus filhinhos, e vós não quiseste. Aí ele disse: eu tenho mandado profeta, um vocês matam e o outro vocês afugentam. Vocês matam os profetas que eu mando e faz os seus túmulos e depois enfeita o túmulo dos profetas. É o que vocês sabem fazer. Jerusalém. Jerusalém era uma cidade reconhecida como cidade de adoração. E todo mundo de Israel, as 12 tribos, uma vez por ano, todos eles desciam a Jerusalém para adorar a Deus. Principalmente no tempo da Páscoa, que era o tempo das primícias, era o tempo de levar para Jerusalém seus dízimos, que eles levavam isso em animais, alimentos. Jerusalém era tão forte para adoração que Jeroboão fez 2 bezerros
colocou um em Dan e outro em Efraim, para segurar o povo, para não descer em Jerusalém e adorar a Deus. Era uma cidade grande, iluminada, e ali que moravam os grandes homens dos dias: rei, profeta. Você não vê que os 3 magos, quando entrou em Jerusalém, ali ele encontrou com o rei Herodes, que quis até perguntar, e perguntou quando foi que Jesus nasceu. Era tão encantada Jerusalém, tão famosa, que os 3 magos não teve dificuldade, dúvida, que Jesus tinha nascido em Jerusalém. Baseado no tamanho, baseado na fama, baseado nos habitantes, baseado no que tinha Jerusalém. O Templo de Salomão, um dos mais famosos. Ali moravam os sacerdotes, ali morava o rei. Então, os 3 magos, pela lógica, pela aparência, eles julgaram que Jesus tinha nascido em Jerusalém, sendo que ele era o rei do judeu, o Deus feito carne, o Salvador do mundo. Pela lógica, ele tinha nascido em Jerusalém. Mas foi um engano muito grande, que era lá em Belém que ele tinha nascido, a menor da capital, a menos famosa, aquela ali onde Jesus nasceu, em Belém, não tinha fama alguma, não era nem conhecida. Em comparação a Jerusalém, era uma comparação de um Golias com Davi. Jerusalém era como um Golias, que todo mundo vinha ali no seu muro, até hoje estão lá no muro. Até hoje a briga lá do Oriente é pelo Jerusalém, até hoje. Você vê que posição Jerusalém ganhou, que altura, que admiração. Mas Jesus não estava ali. Jesus estava em Belém. Jesus, de Belém, ele desceu para o Egito, que Deus mandou José levar para o Egito, e para ele ficar no Egito até que Herodes morresse. A libertação dele do Egito, o retorno dele do Egito para Israel, era a morte de Herodes. Fica lá até que Herodes morre. Depois ele volta, ele vai morar em outra cidade, Nazaré. Quando estava chegando perto do seu ministério começar, ele mudou para Cafarnaum. Ele mudou para Cafarnaum. E toda a cidade que ele morou, como no caso de Cafarnaum, Nazaré, cresceu em Nazaré, toda essa cidade, ele não pôde fazer milagre,
fazer coisa alguma. O motivo foi que eles os conheciam e perguntavam um para o outro: não é esse aí o filho do carpinteiro? Não estava até esses dias aí ajudando seu pai José, serrar madeira? O que agora está falando que é filho de Deus? Nós conhecemos ele desde moleque. Nós vemos ele sempre ajudando seu pai. Então, não ajudava o povo a crer nele no lugar que ele... No Egito mesmo, ele ficou no Egito. Não sei quanto tempo ele ficou no Egito até que Herodes morresse. Mudou alguma coisa no Egito? Mudou alguma coisa no Egito? Nada. Mudou alguma coisa em Nazaré dele crescer lá? Nada. Mudou alguma coisa em Cafarnaum para ele morar lá por uns tempos? Pelo contrário, ele diz: Cafarnaum subirá até o céu e descerá até o inferno. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque as pessoas às vezes falam: eu sou grande, eu sou uma Jerusalém, sou famoso, todo mundo me procura, todo mundo vem adorar a Deus em mim, todo mundo me admira. Estou falando de Jerusalém. E tem pessoa que ela é Jerusalém. Ela é uma Jerusalém. Tem igreja que ela é uma Jerusalém. Cheia de luz, famosa. Sua fama vai longe. As pessoas tudo vai ali adorar. Mas Jesus está ali. Mas Jesus está ali. Não estava em Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém. Ele morreu em Jerusalém. Ele não foi para Jerusalém para morar. Ele não foi para Jerusalém. Eu estou dizendo que ele foi para o Egito. Ele foi para Nazaré. Ele foi para Cafarnaum, morar nesse lugar. Mas morou na casa de Maria, lá ele ia descansar. Jerusalém, ele deixou para ir para morrer. Ele ia em Jerusalém, mas para morrer. Nas outras cidades ele foi, se não fez bem, mas não morreu também nela. Desceu no Egito, não mataram ele. Ficou no Egito quando era pequeno, não mataram ele. Foi criado em Nazaré, não mataram ele. Foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum já foi mais agressiva com ele. Chegaram a pegar pedra para apedrejá-lo. Mas morrer mesmo, ele morreu na grande cidade. Quem matou ele foi a grande cidade, a mais famosa cidade. O irmão Branham prega uma mensagem e eu acuso essa geração. Eu sempre admirei uma expressão do irmão Branham quando ele dizia assim: foi ali que o mataram, foi ali que o condenaram, foi ali que escarneceram dele, foi ali, Jerusalém, a grande cidade, a famosa cidade, a cidade da adoração, aonde moravam os homens mais religiosos, aonde moravam os homens mais famosos. Foi ali
que o mataram. Foi ali que escarneceram. Foi ali que o condenaram. Foi ali. Belém deu para ele o privilégio de nascer em Belém. Nasceu em Belém. Morreu em Jerusalém. Nasceu no que é pequeno e morreu no que é grande. Para nascer escolheu uma coisa pequena. Para morrer escolheu um lugar grande. Ele nasceu numa cidade sem fama, sem conhecimento nenhum, que era Belém. Mas para morrer, ele escolheu a cidade mais grande, a famosa, a reconhecida mundialmente, Jerusalém. Jerusalém. Aí o irmão Branham prega a mensagem e eu acuso essa geração. Porque crucificaram Cristo pela segunda vez. Mas aonde que crucificaram Cristo na primeira vez? Ali, em Jerusalém. Aonde estão crucificando Cristo pela segunda vez? Ali. Ali. Aonde está os grandes teólogos, os grandes doutores. Ali, aonde está a grande igreja famosa, conhecida, que todos vão ali adorar. Jerusalém, as pessoas, vinham as nações, que era 12 tribos, vinha eles uma vez por ano, todo caminhando, de carruagem, de carroça, do que eles tinham de veículos, eles vinham tudo para Jerusalém. Se tornava aquela festa estrondosa, famosa, até que Maria perdeu ele em Jerusalém. Ela também levou ele lá e acabou voltando sem ele. Você vê que todo mundo ia em Jerusalém, mas era uma cidade reservada, separada para matá-lo. Para matá-lo. Quem matou ele? Foi ladrão? Não. Prostituta? Não, pelo contrário, se salvaram. Se salvaram. Então quem matou ele? Os grandes. Anã, o maior do sumo sacerdote. Foi eles. Anã, Pilatos, grande governador, Herodes, outro governador. Foi os grandes. Quando ele chegou em Belém para nascer, nós encontramos também um caso assim, que ele procurou as estalagens, que hoje é hotel. A estalagem hoje dá o nome de hotel, dava o nome de estalagem, mas é hotel. Ele não achou lugar, estava tudo cheio. Ele chegou lá em Jerusalém num tempo, em Belém, num tempo que estava um movimento. Belém estava tudo cheio, porque era tempo de alistamento. E o rei, creio que foi César, obrigou todo mundo a tirar os seus listamentos, registrar, para ver quanto povo tinha, para contar o povo, para saber quanto era a habitação do povo.
e cada um tinha que ir na sua cidade. A estalagem também, que era o lugar mais confortável, estava cheio. Não tinha lugar para Maria e José. Eles foram da manjedoura porque era a última opção que tinha. Não tinha outra opção a não ser manjedoura. Na manjedoura tinha lugar para ele. O boi, o cavalo, abriu ala, se recuaram, cederam o seu cantinho para Jesus, para Maria e José, cedeu o coxo para eles fazer daquele coxo seu berço, o boi cedeu o seu trapo de canga para ser sua fraldinha. Ele teve socorro dos animais, respeito, reverência dos animais, que quando ele chegou, Maria chegou com José, todos eles afastaram do coxo, todos eles ficaram num canto, dando espaço para esse casal. Foi respeitado pelos animais, mas foi morto pelo ser humano. Foi carregado por uma jumentinha até Jerusalém, mas morto por Jerusalém. Uma jumentinha o carregou e Jerusalém o matou. O perigo do crescer. O perigo que a árvore traz é quando ela cresce. Quando ela é pequena não é perigosa. Porque se um vento derruba uma árvore pequena, que estrago ela faz? Nenhum. Mas se o vento derruba uma árvore grande, principalmente numa cidade, ela quebra fio, ela quebra telhado, ela amassa carro. O grande é perigoso. O grande é perigoso. Por isso que lá em Jerusalém tinha uma porta chamada Agulha, que Jesus disse que era mais fácil passar um camelo nela do que um rico. Porque o rico então era mais grande do que o camelo. Nasce no pequeno e morre no grande. E ele foi passando de cidade, de Belém, pela ordem divina, ele desce no Egito. Do Egito ele volta para Nazaré. De Nazaré ele vai para Cafarnaum. De Cafarnaum ele sai andando, indo para os montes descansar, indo para a casa de Maria. Mas ele tinha que morrer. E qual é a cidade que estava esperando ele para matá-lo? Qual a cidade? Qual os homens? Que tipo de homem que esperava ele para matá-lo? Que tipo de ferramenta esperava ele para traspassá-lo? O que esperava ele em Jerusalém? Pregos, martelo, lanças, zombaria, a zombaria do rei, do governador lá de Jerusalém, de Herodes, que zombou dele. O
que esperava em Jerusalém? Enquanto que ele andava pelas pequenas cidades, andava à beira-mar, andava no simples barquinho, ele estava curando 10 leprosos. Ele virava uma vila aqui, uma pequena rua, ele ressuscitava uma criança, ele entrava numa casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e assim ele ia andando, e assim ele ia fazendo, e assim ele ia libertando, assim ele ia curando, assim ele ia salvando, assim ele ia construindo. Mas porque ele estava encontrando coisa pequena. Ele estava encontrando um pequeno Zaqueu. Quando ele encontrou um pequeno Zaqueu, o que ele fez com o pequeno Zaqueu? Jantou, foi na sua casa para jantar ou almoçar, levou a salvação na casa de Zaqueu. Hoje houve salvação nessa casa, porque Zaqueu era pequeno. Era o homem mais pequeno, né? Na casa do homem mais pequeno é que teve salvação. Não é na casa do homem mais grande, na casa do homem mais pequeno. Quando ele foi na casa de um homem grande chamado Lázaro, foi chamado para ir lá para ser palhaço. Não é para pregar para o seu povo, não é para salvar a sua família, é para fazer dele palhaço. E só não foi porque a mulher não deixou lavando o pé dele, com as lágrimas enxugando com o cabelo, e o pé firmando, tirou ele da posição de palhaço. Ou quando ele ia nos grandes, ia para ser palhaço. Quando ele ia nos pequenos, ia para salvar. Quando ele encontra uma pequena Talita, ressuscita. Quando ele encontra lá no caminho de Naim, uma mãe chorando com o menino morto, pega o menino morto com a mão, está aqui de volta, mãe. Muda o quadro, não vai para o cemitério, volta para casa. Dá meia volta para casa. Mas isso eram as coisas pequenas. Ele trabalhando com as coisas pequenas. Ele morando nas cidades pequenas. Nazaré é uma das cidades mais mal defamada. Nazaré é uma das cidades mais defamadas que tinha. Até que Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque não vinha nada bom de Nazaré. E ele foi ali que ele cresceu, numa cidade que ninguém esperava nada de bom sair dela. E é que nem pessoa, você não espera nada de bom sair daquela pessoa e um dia sai Jesus. Você não espera nada de bom sair daquela família e sai Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Felipe disse para Natanael: venha, eu encontrei o Messias, o Mestre. Que coisa bonita, eu encontrei o Messias, o que Moisés pregou, os profetas pregou, o Messias, a estrela da manhã. Eu encontrei, venha ver. Natanael falou assim: mas de onde? Eu venho vindo de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e vê. Ele podia pegar uma carruagem para levar ele em Jerusalém. Ele tinha carruagem naquele tempo. A carruagem era o transporte mais luxuoso que eles tinham. Ele podia pegar uma carruagem
ou mandar pegar um camelo, empunhar nesse camelo, colar, que eles faziam, e o camelo levar ele para Jerusalém, mas ele preferiu o jumento, e que nem dele era, e ele emprestou, para ir aonde? Festejar? Regozijar? Não. Ele falou, vou descer para Jerusalém. Para quê, Senhor? Para morrer. Eu vou para Jerusalém para morrer. Em outros lugares eu passei fazendo milagres, fazendo cura. Em outros lugares eu passei multiplicando os pães. Eu fui num casamento e eu transformei a água para vinho. Em outro lugar eu passei limpando as lepras dos leprosos. Em outro lugar eu passei fazendo com que a rede enchesse de peixes. Mas agora chegou a hora de eu morrer. E para morrer eu tenho que ir em cidade grande, lugar grande, povo grande. Eu tenho que ir no meio dos famosos. Para morrer eu tenho que ir no meio dos famosos. Porque os famosos que matam. Porque as coisas grandes é que matam. É o peixe grande lá no rio que come o pequeno. Eu estava conversando com um pescador esse dia e falei assim, não tem lambari em tal rio porque os peixes grandes não deixam os pequenos insistir. Não existe pequeno porque o grande não deixa. A árvore grande conversava com a árvore pequenininha. E aquela árvore grande falava para a pequenininha, eu sou grande. Olha que tamanho que eu estou. Olha a minha altura. E olha a sua, pequenininha. Aí a pequenininha falou, mas se vier o vento, ela vai balançar eu para lá, balançar eu para cá, ela vai balançar eu para lá, ela vai balançar eu para cá, e ela não vai derrubar eu. Mas se der um ventaval no céu, ela derruba. O vento não consegue derrubar eu porque eu sou pequena. A única coisa que ele pode é me envergar. Mas eu volto novamente, no normal. Mas você, se o vento bater em você, você cai. E se você cair, quanta desgraça você não faz naquele que está ao teu redor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Tu é grande, tu é bonita, tu é famosa, tu é cheia de luz. Todo mundo vem para te adorar. Em ti está construído o maior templo de Salomão. Em ti moram os reis. Em ti mora o sumo sacerdote. Mas tu é assassina, Jerusalém. Tu é assassina. Tu mata os profetas. E quem não mata, tu afugentas. Que Deus abençoe. Vamos para as perguntas, então. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: o que significa nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito. O irmão Bana fala da água da separação. Ele prega até uma mensagem trazendo esse nome, a água da separação. Ele fala que a água é a palavra. Ele fala que a água é a palavra. Então é nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. Na mensagem, a água da separação. O nome da mensagem é esse. Ela vem do crente da Bíblia. Água da separação. Ele fala, a água é a palavra, que é ela que separa. Nascer da água, da palavra e do Espírito. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: qual é o significado bíblico dos 10 talentos e o que significa a frase: colho onde não plantei, junto onde não semeei?
Olha, os 10 talentos, irmão, louvar, ter um dom de louvar é um talento. Já é um talento. Você ter uma saúde já é um talento. Você ter uma profissão já é um talento que você tem. Tem pessoa que tem talento para ser um eletricista, um talento para ele ser um motorista, é talento. Todas essas coisas que servem para benefício da pessoa é talento. Talento que um tem, o outro não tem, porque foi tudo espalhado, outros talentos. Deus deu talento para um para uma coisa, Deus deu talento para outra coisa. Mas, irmão, um dos grandes talentos que nós temos é o dinheiro. Dinheiro é talento. Dinheiro é talento. Tem até lugar que era chamado de talento. Porque com dinheiro você paga a sua água. Com dinheiro você paga a sua força. Não aceita outra coisa a não ser seu dinheiro. Você ter luz acesa, água na torneira, seu imposto pago. Um dos talentos é dinheiro. Mas a pessoa, em vez de usar para boas coisas, ele usa esse talento para mal coisa. Existe muito talento, mas o dinheiro é um deles. É um deles. E aí a pessoa enterra talento. Ele enterra talento. E quando esse homem enterrou talento, Jesus disse assim, servo mau. Jesus não elogiou ele. O homem que enterrou talento, Jesus não elogiou ele. Aquele que ele deu parece que 5, ele conseguiu mais 5, ele elogiou. Ele ganhou 5 e gerou mais 5, elogiou. Eu não sei isso, mas mais ou menos isso. Ele deu 2, ele ganhou mais 2, são 4, elogiou. Mas aquele que enterrou, falou assim, eu enterrei porque eu tive medo de ti. Tive medo de ti. Então eu enterrei o talento. Aí ele falou, servo mau. Você devia então dar o seu talento para o banqueiro. Pelo menos lá dava juro. Então muitas vezes, irmão, nós gastamos esse talento chamado dinheiro mal. Às vezes nós fazemos festa que não tinha necessidade de fazer. É desperdiçar talento. Às vezes nós fazemos passeio que não tem necessidade de fazer. Às vezes nós compramos as coisas que não tem necessidade de comprar. É tudo desperdício de talento. E às vezes nós enterra talento. Nós não dá o dízimo, nós não dá oferta. Quer dizer, para a igreja está enterrado o talento. Você enterra o talento. Enfia ele bem na profundeza do bolso, do guarda-roupa. Enterra ele. E não ajuda um ministério, não ajuda a obra do Senhor. Então não ajuda o reino. É enterrar talento. Eu já conheci pessoa que ela fala assim, aí eu não vou dar o dízimo para o pastor. Eu vou deixar o dízimo todo no banco. Vou deixar o meu dízimo todo lá no banco. Você está enterrando talento. Porque se você está deixando no banco, você está enterrando talento. Porque com aquele dinheiro, aquele pastor podia comprar um microfone melhor para a igreja. Podia comprar uma caixa melhor para ouvir o som melhor. Mas você está guardando tudo lá no banco. Se Cristo vier, e se Cristo vier, você morre sem ser dizimista.
Você morre como ladrão. Porque todo o talento que Deus deu, você deixou no banco. Isso sem falar de saúde, né, irmão? Que é um talento também, que a pessoa enterra a saúde, né? Fumando, bebendo, tudo é enterrar talento. Pessoa que tem uma idade boa, que pode trabalhar com o Evangelho, pode trabalhar com a Deus, não tem dor de coluna, não tem dor na perna, não tem nada, e não dá um passo para Deus. É tudo talento enterrado. Tudo talento enterrado. Tudo talento enterrado. Voz, dinheiro, saúde, é tudo coisa que a gente tem e enterra e não usa para Deus. Jesus disse: servo mau, servo mau, servo mau. Aí ele fala assim: para aquele que tem, dará mais. Para aquele que não tem, aquele que tem será tirado e dado para aquele que tem. Aí ele termina dizendo assim: então, se Deus dá um talento para nós, vamos usá-lo. Se Deus dá uma voz para nós, vamos falar dele. Se Deus dá para nós um dom, vamos usar para o seu reino. Isso é pôr o talento em prática. Que Deus te abençoe. O irmão Zé Antônio pergunta: Deus tem banda para oração? Explique 1 Reis 8:48. Deus tem? Banda para oração. Banda? É. 1 Rei? 8:48. 1 Reis. 1 Reis 8:48. 1 Reis 8:48. 1 Rei 8:48. Vamos aqui, vamos ver. Se converterem a ti de todo o teu coração, de toda a tua alma, na terra do teu inimigo que o levará cativo, orarei ali e voltando para a sua terra que deste a seu pai, para a cidade que elegeste, e para a casa que edifiquei a teu nome. Se converteres a ti de todo o teu coração, de toda a tua alma, na terra. É sobre o templo de Salomão, irmão. Aqui é a oração de Salomão, que ele está falando assim: se o povo fosse levado cativo, ou levado para um lugar longe, se de lá ele olhasse para o templo de Salomão e orasse, o Senhor o libertaria, o Senhor tiraria do cativo. Aqui está falando sobre a cidade, sobre o templo de Salomão. Até que o irmão Brana fala que Daniel, ele abriu a janela para orar 3 vezes por dia, olhando para o lado do templo de Salomão. E Joana, no ventre da baleia, ele orou, quando ele virou no ventre da baleia, procurando o lado que estava o templo de Salomão, por causa dessa promessa. Por causa dessa promessa. Se tu orar olhando para essa casa, para essa construção, Deus te libertará dali. Antigamente, Deus usava exército para buscar cativo. Depois, quando subiu o templo de Salomão, ele falou assim: é só orar olhando para o templo de Salomão que a libertação vem. Agora, banda para orar, ele falou. Não sei se ele escreveu, mas ele falou isso daí. O que nós temos que Davi, quando ele foi rei, ele pegou Levíticos e ele separou os Levíticos. Uma porção do Levítico ele usava para carregar a arca, outra porção do Levítico ele usava para ser guarda, outra porção do Levítico ele usava para ser cantores. Então tinha os Levíticos, não era tudo misturado, ele separou
quem tinha voz para cantar, ele fez então um grande coral, Davi. Ele fez um grande coral dos levíticos. Ele procurou os levíticos que tinham voz e fez um grande coral deles. E depois foi os outros que não tinham voz, mas tinha talento, aí entra talento. Para guerrear era guerreiro. Então os levíticos, cada um fazia uma coisa para Deus. Mas ele fez um grande coral dos levíticos. Ele escolheu todo o levita que tinha dado de cantar e ele fez um grande coral dos levíticos, Davi. Bom, pedido de oração então, João Williams, pede oração a seu favor, família e seu tio, Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo em sua vida e pede oração a sua família, Jéssica Muller, a toda a sua família, Thalita Nint, seu favor, família, em especial seu marido Romerito, Ivanir Gonçalves, a sua família, Evelyn Monteiro, seu favor, família, em especial sua mãe, Ciene Everton, seu favor, esposo, filhas e genros, José Damasco, seu pai Francisco, que está com saúde debilitada, Sônia Caldas, a sua família, Sônia Correia, sua família, Dimas Peixoto, família e sua empresa. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, eu oro, colocando meu coração nessa oração, porque eu sei que não é fácil dentro da família ter pessoas enfermas, não é fácil dentro da família ter pessoa detida, a alegria não é a mesma, a alegria nunca ela é completa, porque tem alguém em algum lugar em aflição. Então, Pai Santo, como o irmão disse aqui, se olhar pelo lado do templo de Salomão, esteja onde estiver, tu serás socorrido, tu voltarás para o lar. Então, Senhor, vamos olhar não para o templo de Salomão, porque no lugar do templo de Salomão está Jesus agora, que ele é o grande templo de Salomão. Vamos olhar para o Calvário, todos nós, Senhor, porque é dali que vem a nossa libertação. É dali que vem o nosso socorro, Senhor Deus. Eu peço a favor das gestantes, das crianças, da nossa mocidade. Peço a favor dos casais, dos anciãos, que o Senhor o ampare e sustenta nas tuas mãos, Senhor Deus. Pai Santo, aqui tem alguém orando. Se o Senhor pedir oração, aqui tem alguém orando, Senhor, a favor dessas preciosas pessoas que estão em necessidade, Senhor. Que estão precisando de socorro, que estão precisando da tua ajuda. Que não tenham onde ir, que não tenham onde agarrar, que não tenham onde segurar, Senhor Deus. Só resta o Senhor. E graças a Deus por teu Senhor. Então nós estamos todos juntos, numa só força, pedindo para que o Senhor não deixe de socorrer nós. Estende a sua mão para nós, como estendeu para Pedro quando esse naufragava. E levantou Pedro e colocou ele no barco de novo. Tira nós do naufrágio, Senhor. Traga nós de volta ao barco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.